O mercado de trabalho canadense está bombando e nesse vídeo a gente vai falar sobre feiras de emprego de empresas canadenses contratando estrangeiros. E a gente vai dar dica de como você pode concorrer a uma vaga de emprego. Cara, você viu a quantidade de feiras de emprego que está acontecendo, inclusive no Brasil? Tá acontecendo bastante. Diversas províncias. A gente vai explicar ainda o porquê que isso está acontecendo e assim, até quais são as chances. Sem contar as dicas que você falou que é importante. Olha só, vamos para a primeira feira de emprego. Deu na mídia brasileira, a província de Quebec está contratando 420 pessoas aí no Brasil em diversas áreas. E ó, se você está vendo esse vídeo agora, talvez falte alguns dias para fechar as inscrições da feira. E eles vão contratar em diversas profissões. Olha só, setor alimentício vão contratar. Engenharia, indústria, manufatura, setor de saúde, serviços, inclusive hotelaria e restaurantes. Olha como que é amplo a quantidade, a necessidade da província de Quebec de contratar estrangeiros para suprir a demanda de trabalho da região. Ainda mais agora, né? Que a gente tem aí o que? A primavera chegou hoje? Amanhã? É hoje. Primavera. Começou a primavera. É verdade, primavera. E sempre, quando inicia a primavera no Canadá, a gente tem um boom dessa parte de empregos e empresas, porque aqui vai muito da estação, né? Então, assim, o que a gente está vendo acontecer, muita empresa contratando. Esse setor de hotelaria, alimentação, tudo muito forte, porque o Canadá vai começar a receber os turistas agora. Né? Vai começar a esquentar. Caio, conta pro pessoal que a gente tem um cliente da área VIP que conseguiu uma oferta de trabalho do Brasil. Do Brasil, na parte welder. Soldador. Soldador, para a província de Ontário. A principal província do Canadá. A gente teve um outro caso também que a gente comentou até numa live que a gente fez recentemente, de um assinante da área VIP que também conseguiu uma oferta de emprego, sai do Brasil e durante a live teve duas pessoas que também falaram assim, ó, eu acabei de conseguir uma vaga, uma oferta de emprego e uma delas aqui para a província de Alberta. Na província de Alberta, onde a gente mora, né? E eu acho que é importante dizer logo de início, a gente está falando de conseguir uma oferta de trabalho do Brasil aqui para o Canadá. Isso é o único caminho para você conseguir um trabalho ou imigrar para o Canadá? Aí que tá. O que a gente sempre comentou, quando você olha os dados, você imigrar do Brasil com uma oferta de emprego não é muito comum. Né? Não é muito comum. Porque o Canadá ele tem gente suficiente aqui no Canadá e você também tem diversos programas de imigração que conseguem selecionar os candidatos. Mas aí que tá. O que a gente vai ver acontecer esse ano? Esse ano, essas pessoas que saem do Brasil com uma oferta de emprego, elas vai aumentar, porque todas as províncias do Canadá nas últimas semanas anunciaram um aumento da cota de imigração. E a gente está vendo realmente um aumento, inclusive entre os nossos clientes, de pessoas que estão conseguindo uma oferta de emprego já do Brasil. Né? Aí que tá. Assim, não é a maioria das pessoas que migram para o Canadá dessa forma. Porém, essa forma está se tornando mais popular. Entendeu? Tá aumentando. O ponto positivo disso é que a maioria das pessoas nem tentam fazer isso. A maioria das pessoas são espectadoras do Plano Canadá. A pessoa vem, assiste o vídeo, tá, não sei o que, legal, talvez na próxima. Eu não tenho o meu currículo pronto agora. Não tem isso agora. O meu inglês não é muito bom. Vai que eles me chamam e o meu inglês não é muito bom. Ou francês. Então assim, tem muita gente que não faz isso. E de repente, se você for uma pessoa assim, proativa, fala assim, você quer saber? Eu vou arriscar, eu vou pegar essas feiras, eu vou aplicar, eu não vou fazer nada esse final de semana, eu vou preparar meu currículo, vou me preparar para isso, aquilo, e eu vou aplicar. Então vamos fazer assim, se você falou assim, não, eu sou uma dessas pessoas que vai aplicar, então é o seguinte, você tem que deixar o like no vídeo, pra gente saber que você tá comprometido. Gostou do pedido de like? Foi bom. Foi bom, inclusive eu gostaria de pedir para as pessoas comentarem assim, se você tá pensando em aplicar para uma vaga de emprego ainda do Brasil, coloque a sua área também. E qual a província que você está querendo. Porque a gente utiliza esses dados também para produzir pautas futuras. E a gente lê todos os comentários. Então, coloque nos comentários a sua profissão, se você vai aplicar para uma dessas e qual a província que você está querendo ver. Sabe o que é importante de Quebec? Você vê que Quebec tem uma necessidade grande de atrair estrangeiros, porque Quebec é a província que fala francês. Nem todo mundo fala francês, tem mais gente falando inglês, né? Então, obviamente, se você está aplicando para Quebec, tenha isso em mente, né? E assim, ainda antes da gente passar para outra província que está fazendo uma turnê pelo mundo. Quebec tem 2 programas pilotos de imigração
O programa vai terminar em 2026. O programa é longo, piloto, né? Longo, né? 2026. E já começou já faz um tempo. Já faz tempo, né? Torna permanente. Mas sabe o né? que é interessante desses 2 programas pilotos? Que mostra onde estão as principais necessidades de profissionais em Quebec. Então tem um programa que é para atrair o pessoal de inteligência artificial. Inteligência artificial. É o que mais estão precisando hoje, né? Nessa área de já TI, o mercado né? está crescendo, já há alguns anos. Eu tô que eles já criaram esse programa já faz um tempo, né? Já faz um tempo. Tecnologia de informação e efeitos visuais fazem parte desse programa. Aí tem outro programa que é para o pessoal que trabalha com processamento de alimentos, porque Quebec e Ontário são as 2 principais províncias do Canadá, tem muita indústria alimentícia lá. O Quebec tem muito queijo, eles fazem muito queijo. Muito queijo. Fala que é francês, você escreve em francês o queijo, você acha que é da França. Eles cobram mais. Mas é de Quebec. É de Quebec. Mas não deixa de ser um charme, você não acha? É charmoso. Eu comprei um queijo de Quebec. Veio do interior de Quebec. Do interior de Quebec, né? Então, assim, eles têm um programa, né? Brincadeiras à parte, eles têm um programa para trabalhar com processamento de alimentos, programa de migração que seleciona trabalhadores. Sim. Não só eles, mas também diversas províncias, né? A gente já abordou esse tema diversas vezes aqui. Você pega você mencionou Ontário. Ontário é o maior produtor dessa parte de alimentos aqui do Canadá. Né? Tudo, o interior de Ontário. Tudo tá escrito made in Ontário. É tudo Ontário. Né? Você compra uma bolacha, tá lá, empacotada em Ontário. Por que não empacota a bolacha aqui, né? Cara? Eu quero uma bolacha de Alberta, eu não quero mais bolacha de Alberta. Bolacha de Alberta. Bolacha é foda. Tem gente que vai falar assim, não, aqui é biscoito. Eu tô no Rio de Janeiro, é biscoito. Né? Agora vamos falar de uma outra província, que eles estão... Uma província pequenininha, menos de 1 milhão de habitantes, é uma província pequena do Atlântico. Eles estão fazendo uma turnê com feiras de emprego pelo mundo. Ó, vamos fazer uma turnê em 15 segundos aqui, pessoal. Ó, eles têm uma feira virtual, ou seja, online. Você que está aí, a gente vai colocar o link na descrição, você pode aplicar. Eles vão estar em Dublin em março. Dublin é a capital da Irlanda, né? Para selecionar profissionais da área de saúde. Eles precisam de bastante gente da área de saúde. Então eles vão estar em Dublin. Depois eles vão para Dubai. Pô, Dubai é longe. No Oriente Médio, Dubai, né? Quente lá. É turnê mundial mesmo, né? Para pegar o pessoal de TI e trabalhador técnico. E é engraçado, e também o pessoal da área de saúde, né? Talvez o fato da área de saúde e a área técnica ser regulamentada, talvez eles estão fazendo isso localmente para poder avaliar melhor os candidatos. Pode ser, porque precisa ter uma qualificação para trabalhar nessas áreas, né? Aí eles vão para Holanda, para pessoal de TI, transporte também, trabalhadores técnicos e saúde, né? E depois em abril, já no final de abril, eles vão estar na França e na Bélgica. Aí é mais fácil, porque em New Brunswick também fala francês, a língua, né? Sim, Eles vão estar na França e na Bélgica selecionando profissionais da área de educação e da área de saúde. A maior parte das pessoas em New Brunswick fala inglês, então assim, você não precisa se preocupar tanto com o francês. Mas New Brunswick é a única província oficialmente bilíngue do Canadá. Tudo você tem que falar em 2 línguas. Eu vou na padaria, eu tenho que me vê um pão, eu tenho que falar nas 2 línguas. Vai ser inglês. Vai ser inglês, vai né? ser inglês. Eles falam que eles são bilíngues, mas a maior parte das cidades fala inglês. Sim, né? O pessoal não precisa ficar preocupado. Né? É que é vizinho de Quebec. É vizinho de Quebec, mas na fronteira é francês. Sim. As cidades fronteiriças com Quebec. Provavelmente, A gente vai colocar um link também bastante interessante. Você fala assim, não estou convencido. Uma província pequenininha, está precisando de trabalhadores. Deu na mídia canadense essa semana um artigo falando que principalmente Moncton, que é a maior cidade de New Brunswick, maior cidade, mas tem quanto lá? 300 mil? 300. É pequena a cidade. Menos, né? Menos, né? A grande. É bem pequenininha a cidade, né? Eles estão urgentemente precisando de trabalhadores na área de construção. E eles entrevistaram um contratante nesse setor de construção, ele chama Andrew Nelson. Bonito o nome, né? Se eu tivesse um segundo filho... Andrew Nelson. Venha jantar, né? Eles entrevistaram o Andrew Nelson e ele falou o seguinte: a cidade está batendo recorde de construção. No ano passado foram 1.200 novas unidades aprovadas pela prefeitura. Então teve um recorde, inclusive, de pagar a taxa para a prefeitura para poder construir. Para poder construir. A prefeitura de Moncton também está fazendo uma grana, Está fazendo uma grana em cima disso, né? E eles falaram assim: eu conto nos dedos de uma mão pessoas locais que eu consigo contratar e a gente já está focando agora em contratação de pessoal na América do Sul, aí Brasil, na América do Sul, África e Europa. E agora? Antes de você falar assim, então eu tenho que participar de uma feira, se eu estivesse no Brasil, eu não ficaria só restrito a essas feiras. A gente conhece diversas pessoas que conseguiram vaga de emprego simplesmente aplicando para uma empresa. Não necessariamente você através de uma feira de emprego. A feira de emprego é legal porque eles divulgam, né? Você também tem um outro caminho para ir, você tem os formulários, tudo, você preenche. Agora,
Você pode chegar, pesquisar por empresas na sua área, ver quais estão contratando, você mandar o seu currículo, né? Por que não? Não tem por que você não fazer isso. Why not? A gente até comentou, o site, se você pegar o Job Bank, o site oficial, né, de emprego do governo canadense, dá para você filtrar, inclusive, se aquela empresa está contratando pessoas até de fora do Canadá. Tem esse filtro Então, na busca. então né? assim, isso, quando você aplica esse filtro, é quase que uma feira. Né? Pega os sites mais populares de emprego, cria alertas nos sites. Fala assim, ó, me avisa quando tiver alguma vaga em Moncton, nessa área, me envia porque eu vou entrar em contato com eles. Coloque isso na rotina do seu Plano Canadá. Toda semana você vai enviar um currículo, você, né, você vai ter... ser proativo no Plano Canadá, não só ficar aguardando. Aguardando alguém chamar. Eu vou guardar a nota do Express de baixar, eu vou guardar eu ainda preciso estudar inglês, eu vou guardar, eu tô indo fazer college no Canadá daqui 1 ano, 2 anos. Então eu vou esperar. Eu tô economizando dinheiro ainda, então daqui 2 anos eu vou estudar no Canadá. Não tem por que você esperar. Você pode simplesmente começar a aplicar agora. E assim, o detalhe, por mais que a gente fale assim, você tem que ter o seu inglês, o idioma, e no caso do Quebec, francês, o melhor possível, entendeu? A gente não é fã da ideia de você imigrar com inglês básico, inglês... Não, a sua vida vai ser mais difícil aqui, adaptação, tudo, até para conseguir emprego, né? Porém, a gente tem visto também que tem gente conseguindo imigrar para o Canadá com uma oferta de emprego e às vezes a pessoa nem tem um inglês tão bom. Porque a vaga não exige, às vezes. Né? E eles estão mais focados, às vezes, na própria habilidade da pessoa. E colocou o inglês de lado. Porque o ponto é o seguinte, o empregador chega e fala assim, o inglês dele não é tão bom, mas se ele começar a trabalhar aqui, ele tem as habilidades que eu estou precisando, em alguns meses ele já vai estar falando já e vai acabou. Tá falando, Entendeu? Exatamente, não é a principal necessidade da empresa, né, quando contrata. É. Então, Caio, eu acho que uma coisa muito importante, estão contratando muito no Canadá, só que a competição de pessoas aplicando para vaga, querendo morar, trabalhar no Canadá, querendo um emprego no Canadá, também está alto. Então, eu acho que é importante até a gente comentar que agora em abril a gente vai lançar um novo serviço para os nossos clientes para ajudar a, primeiro, agilizar a preparação do seu currículo, você aplicar para uma vaga e melhorar, melhorar a qualidade do seu currículo, a qualidade da sua apresentação frente à empresa canadense. A gente está preparando uma ferramenta que a gente vai lançar muito em breve. Inclusive, você é assinante da área VIP, vai na comunidade que eu já coloquei um preview dessa ferramenta na nossa comunidade da área VIP. Assim, vai te ajudar a parte de tradução, a melhorar o seu currículo, a corrigir erros. Então, assim, em poucos minutos você consegue pegar um currículo que até às vezes você já tem em português e você vai conseguir ter ele pronto para você aplicar para essas vagas. Então, pessoal da área VIP, entra na comunidade, o vídeo está na comunidade. Está na comunidade. Detalhando qual que vai ser essa grande atualização que a gente vai ter agora em abril de 2023 na área VIP. E já falando da área VIP, Caio, vamos compartilhar com o pessoal do YouTube algumas dicas que a gente passa na área VIP com relação, primeiro, dicas sobre currículo, porque por mais tecnológica que vai ser esse novo serviço, essa nova ferramenta, você precisa ir lá e digitar aquilo que você é bom, as suas habilidades, você vai ter que dar um input. E quanto mais você se dedicar nisso, é melhor, porque a gente vai lançar essa ferramenta vai ajudar muito, inclusive a parte de cover letter. Só para você ter uma ideia, quando você tiver o seu currículo pronto, você vai poder clicar gerar cover letter. Ele vai gerar uma cover letter, que é um documento que normalmente você aplica para quando você estiver aplicando uma vaga de emprego, você precisa daquele documento. Então o sistema ele vai gerar uma cover letter baseada naquele resume. E tem um botão que você coloca gerar e-mail. Ele inclusive gera um e-mail que você vai estar enviando para a empresa, ou seja, é o full package, é o pacote completo pronto para você utilizar. Só que, além disso, o que a gente já tem na área VIP é o módulo de trabalho. Né? Que a gente fala sobre o mercado de trabalho, tudo tem guia detalhado, passo a passo, como você monta o seu currículo, os melhores termos, aquilo que é importante você saber. Então isso é um conteúdo que a gente já tem na área VIP há muito tempo, né? Vamos compartilhar com o pessoal? Vamos compartilhar umas dicas até para você utilizar agora, quando você estiver aplicando para essas feiras. Então vamos para 7 dicas de currículo. A primeira coisa não precisa colocar o endereço completo, tenta enxugar o máximo de informações que o empregador não precisa. Que às vezes tem gente que coloca o endereço, foto, estado civil, né? foto, não precisa disso. Bem básico, mas eu acho que é importante dizer isso. Outra coisa,
tem um currículo personalizado, customizado para a vaga que você está aplicando. Uma coisa que as empresas aqui no Canadá menos gostam é receber um currículo genérico e eles perceberem que você usou esse currículo para aplicar para outras empresas. Até porque o que vai acontecer, assim, você tem esse primeiro sentimento que o Guilherme comentou, da pessoa falar assim, você quer saber, você é um currículo genérico, a pessoa nem está aplicando aqui para essa vaga. Então, se você for observar, quando você cria o seu currículo, inclusive nessa ferramenta que a gente vai, essa ferramenta de geração de cover letter, você pode colocar o nome da empresa e o nome da vaga, ou seja, que ele vai gerar algo também personalizado, né? O mercado canadense, ele é específico, ele não é genérico. Então, porque o que vai acontecer? Quando você enviar, duas situações. Ou vai ter uma pessoa lendo o seu currículo, ou vai ser uma inteligência artificial lendo o seu currículo. Então, a inteligência artificial vai procurar por keywords, palavras-chave, se existe o suficiente de forma relevante para passar para a próxima etapa. Se for uma pessoa analisando o seu currículo, essa pessoa ela vai bater o olho em 5, 10 segundos e dar uma escaneada, aquela leitura dinâmica, para ver se o seu currículo ele chama atenção. É por isso que se você coloca um currículo genérico, ou você tem um currículo para as mesmas vagas, esse currículo vai ser tanto descartado por um sistema já de inteligência artificial, como uma pessoa. Um ser humano. Ser humano. Talvez o ser humano demore um pouco mais tempo para descartar. Ou nem leia. A inteligência artificial pelo menos lê tudo. Né? Sim. E outra coisa, quando você estiver na redação do seu currículo, evita colocar eu ajudei a empresa a fazer isso. Não, fala eu fiz isso, eu aumentei as vendas, focado em resultado. Eu aumentei resultado, foca em resultado. Sim. É sempre bom a gente bater nesses pontos, né? Sim, Porque a gente continua vendo currículos às vezes com esses... Inclusive, essa ferramenta da AraVip, ela vai ajudar inclusive nisso. Ela vai sugerir aquilo que você escreveu de uma forma focada em resultado. Né? Isso é excelente, o empregador canadense quer ver esse tipo de frase, né? Outra coisa é, não coloque a habilidade que está desatualizada. Assim, um exemplo esdrúxulo. Eu entendo de DOS e Windows 95. Eu sei usar o Windows 95. Depende da vaga. Eu sei usar o Windows 95. Você acha que alguém vai me contratar? Não, eu acho que assim, lógico, é um exemplo, o Guilherme... tá exagerei. Um exagero. Mas o que a gente vê é que tem gente que coloca habilidades que você fala assim, mas a gente não usa mais isso. Só que a pessoa ela quer encher linguiça. Né? Às vezes até por falta da pessoa chegar a pensar assim, o que eu posso de uma forma... o que eu posso colocar no meu currículo, aquilo que eu faço, sabe? Escrever de uma forma, sabe? Que eu posso colocar um certo conteúdo no meu currículo. A pessoa, ela economiza tempo nisso e para poder preencher o espaço... ela enche linguiça. Eu já fiz isso quando eu comecei a trabalhar, Caio. Eu me senti agora, você estava descrevendo o meu começo de trabalho. O mais importante é você focar na boa parte, quando você está produzindo o seu currículo, a boa parte é você focar, 80% do tempo tem que ser focado nas principais experiências que é compatível com aquela vaga que você está aplicando. O resto é detalhe. Aí, para terminar, Caio, nessa parte de currículo, daqui a pouco a gente vai falar de entrevista de emprego. Se você passou da etapa de currículo, provavelmente eles vão chamar para uma entrevista de emprego. A gente também tem dicas matadoras, mas antes, vamos terminar essa parte, Caio. Não esquecer de colocar o LinkedIn. Quantas vezes a gente recebe resumê, você tem que ficar indo atrás do LinkedIn da pessoa. Você tem que ficar buscando, né? Isso é um problema, né? Já coloca o link lá. Porque o ponto... isso é uma coisa que a gente já aborda há anos no nosso módulo de trabalho da AraVip. Existe uma sequência a ser seguida. Então, quando você envia um e-mail para uma empresa com o seu currículo, aquele e-mail ele tem a função de fazer com que a pessoa ela desperte o interesse e fala assim, deixa eu ler então a cover letter da pessoa. Então a pessoa ela pega e lê a cover letter. Cover letter tem a função de levar a pessoa para o currículo. E o currículo tem a intenção de levar a pessoa fala assim, eu quero conversar com essa pessoa. Então, cada uma dessas peças tem um objetivo diferente. Não é... Você dificilmente você vai conseguir um emprego com o e-mail que você envia ou com a cover letter. Não, vai ser provavelmente o currículo que vai fazer, porta de entrada. Eu vou conversar com essa pessoa. A cover letter e o e-mail é uma isca para você dar aquele gatilho do interesse. Né, de você falar assim, se interessar em conversar com você. Eu quero saber mais sobre essa pessoa. Né? Você está entrando no funil da empresa de contratação. É isso que você está dizendo, né? E assim, para terminar, não use fonte pequena e não escreva muito. Uma página é o suficiente, né? Para resumir. Né? Para a maioria. Sim, senão eles não têm tempo de ler tudo, né? Fonte pequena também não é bom. Mas também não muito grande, porque daí vai ficar muito longo.
12, você acha que 12? Letra 12, 12 ou 14? 14 é mais agradável. Eu gosto de né? 14. Eu gosto Subtítulos em 16. Subtítulos em 16 e letra 14. Né? O pessoal vai falar, não, eu gosto de 13, eu gosto de 12, né? 13 da azar, então eu uso 14. Né? Agora vamos falar, tudo bem. A gente conseguiu fazer essa primeira parte, a gente mandou bem no currículo, a gente falou que a empresa queria ouvir e a gente mostrou que a gente vai resolver diversos problemas que a empresa está tendo. Eles chamaram a gente para uma entrevista de emprego. Em inglês ou francês. Sim, é. Inglês ou francês. É. Vamos falar sobre entrevista de emprego, cara. Vamos algumas dicas também da área VIP. A primeira coisa é, não fale mal da sua ex-empresa e patrão. Isso é meio básico, mas aqui no Canadá, eu acho que eles são mais chatos ainda com isso, com relação a isso. Pega mal. Você falar mal do seu emprego anterior, do patrão anterior, pega mal, né? Ou também falar mal de ex-namorado, namorada. Tá? Eu não acho que o tópico vai surgir na entrevista. Eu não deveria né? ter comentado isso, né, cara? Mas assim, tem um paralelo né, entre as duas coisas. Exatamente. Né? Agora vamos falar. 2. Não diga eu faço tudo. Porque no Brasil, eu lembro, quando eu estava no Brasil, você tem que dar uma dica. É o Coringa, né? Eu faço tudo. Eu conserto essa lâmpada, e se quiser eu reformo essa cadeira e eu faço até parto. Não, brincadeira. Não seja genérico, seja específico. Igual o currículo. Igual o currículo. Né? Então, assim, tem uma sequência lógica. Tem uma sequência lógica. Né? 3. Diga o que você pode fazer. Não fala sobre você. Eu sou assim, assado. Eu faço isso, eu posso te ajudar nisso. Tem uma diferença. A empresa está procurando por uma solução. Ela tem um problema, ela quer uma solução. A solução é o que você vai fazer pela empresa. Então você tem que ter isso bem claro. Da hora que você estiver conversando com a pessoa, você se colocar como a solução que eles estão buscando. Para terminar, hein? Eu tenho mais 2 dicas. Eu ainda vou passar uma dica que eu compartilhei na área VIP essa semana passada. Você quer passar muito agora? Muito boa para quem vai aplicar para essas empresas. Segura um pouco essa dica. Sim. Vamos para o pessoal continuar assistindo. Não, tudo bem. Não diga que você não sabe fazer algo. Se a pessoa perguntar, você sabe fazer isso? Uma dica, né? Você fala assim, não, eu já fiz algo semelhante na minha última empresa e eu resolvi dessa forma. Talvez haja um paralelo entre o que você está perguntando para mim e aquilo que eu já fiz no passado. Você faz um elo. Eu não vejo problema de ir nessa direção. Nessa direção, porque eu já resolvi algo parecido. Então, são sutilezas que fazem a diferença numa entrevista de emprego. Sim. Né? E a última é bem óbvia, não pergunta para o empregador coisas da empresa, o que vocês fazem. Você já tem que ir para a entrevista já sabendo tudo da empresa, assim como o entrevistador já sabe. Você vai para uma entrevista de emprego, fica uma semana estudando sobre a empresa, vai na parte do About Us, né, sobre a empresa, vê quem está trabalhando lá, dá uma olhada no perfil dessa pessoa no LinkedIn, pesquisa tudo, pesquisa que produtos que essa empresa tem, pesquisa qual é a direção que eles estão indo, vai no feed deles de Twitter ou de alguma press release, vê qual é a direção que eles estão caminhando. The mission, a missão da empresa para 2023. No que eles estão trabalhando agora, o que vai vir para o futuro. Você tem que saber tudo sobre a empresa. Algo que eu compartilhei na VIP semana passada, que alguém estava perguntando sobre a entrevista de emprego, acho que eu não lembro exatamente, a pessoa falou assim, meio de travar na entrevista, e eu falei para essa pessoa, inclusive e ele falou assim, que ele já viu o vídeo, né? E no modo de trabalho da área VIP, a gente dá uma dica muito interessante, que é você criar story buckets. O que seriam story buckets? Seriam histórias que você abre um Word document, um Google Drive, e começa a criar histórias relacionadas à sua experiência de trabalho. Entendeu? Então você cria algumas e treina em inglês, treina, em voz alta, grava você mesmo. Quando surgir na entrevista algo que está relacionado àquilo, você já vai saber dessa história, você vai perguntar, inclusive, quando eu estava trabalhando 3 anos atrás nessa área, então você já treinou a história que você vai contar. Você já tem histórias que você já pré-definidas na sua cabeça e já treinada para você dar até um flow legal numa entrevista de emprego. Às vezes para você dar exemplos. Não ficar gaguejando. Não ficar só naquele negócio. A pessoa pergunta, você está pensando. Você responde só o que ela perguntou e daí fica aquele silêncio, você espera a pessoa perguntar outra coisa. Não, vai dar no flow, né? Pra você dar flow, entendeu? E pratica. Eu até falei pra ele, naquele conteúdo da área VIP, eu falei assim, grava você mesmo, que daí você vai ver realmente se o negócio tá fluindo, né? E pratica,
Conta a mesma história 50 Inglês, vezes. né? Porque Aí você vai ver, quando você for para uma entrevista, se tiver que falar inglês, você vai ver que você consegue pegar a história, você vai manter a conversa de uma forma muito mais, né? Vai fluir muito melhor a entrevista. Já tá no arquivo cache da cabeça, né? Exatamente, Falar, já tá na memória e você consegue... lógico, é tudo relacionado à sua experiência de trabalho, exemplos, sabe? Você sabe que você está indo para uma vaga de emprego que vai tá pedindo X e você tem X, pensa numas 3, 4 histórias a respeito disso, e treina antes, porque né? vai surgir aquela pergunta na entrevista e se você já está treinada, você vai conseguir responder de uma forma que vai fluir legal. Sabe o que é legal disso que você está falando, Caio? A minoria vai fazer isso. E a minoria que vai conseguir a oferta de trabalho. Essa que é a verdade, sim, né? É isso que a gente vê acontecer, né? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e comente abaixo alguma coisa que você quer mais saber a respeito de busca por trabalho no Canadá, que muitas dos nossos vídeos acabam saindo da seção de comentários. Exatamente. Então é isso. Boa sorte nas feiras de emprego, né? Então a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.